Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí, no nosso 29º módulo, falando sobre a homilética. E hoje estamos na nossa terceira aula e vamos falar sobre o pregador e o seu comportamento ético, tá? Então vamos lá. Bom, como usar o corpo e a voz? Um fator bastante negativo para o pregador em relação aos ouvintes é a sua maneira extravagante de se portar no púlpito ou em qualquer outro lugar ocupado por ele durante o momento da pregação. Paulo recomenda que aos seus leitores que evitassem tal prática ou ação. Então ele vai dizer: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. E o próprio Deus nos recomenda não por força nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. O pregador deve então tentar vencer o mal em vez de procurar um meio de esconder as suas manifestações externas, com gestos grosseiros, deselegantes. Para esse fim, a prática é um grande remédio, e um tratamento mais poderoso é a fé em Deus. Então precisa também de um acordo, com a sua personalidade, e o pregador ele vai então se habituando a esses costumes e a essa vontade. Os maus hábitos, Spurgeon fala nos seus maus hábitos e nos adverte contra ele. Ele afirma ter conhecido um pregador que, quando perdia a pronúncia correta de uma palavra, invariavelmente esfregava com cuidado o canto interno do olho esquerdo com o dedo médio da mão direita. Outro coçava ferozmente o nariz com o nó de polegar dobrado. E um terceiro curvava os joelhos, separando-os até suas pernas ficarem parecendo um elipse. Depois, enfiando a mão no bolso até o fundo, lançava vivacemente a seção superior do seu corpo. Frequentemente, o hábito pode levar o pregador a movimentos singulares. Alguns mexem no botão do paletó, outros brincam com os dedos, outros ajeitam o nó na gravata, dezenas de vezes, enfim. Então, cada um tem uma postura e um comportamento. Mas qual é a postura do pregador? Bom, a postura do pregador deve ser totalmente natural, a sua natureza, e não deve ser um tipo grosseiro. Ele tem que ser elegante, educado, claro, falando a mensagem, transmitindo-a de forma que ela seja alcançada ao ouvido do ouvinte. A oposição da cabeça, John Wesley, ele opina quanto a esta parte. Ele vai dizer: a cabeça do orador não deve ser mantida muito para cima e nem comicamente lançado muito para frente. Nem deve descair e ficar pendendo, mas ele tem que ter uma postura firme, um posicionamento firme, em questão a sua postura da sua cabeça, a posição do seu pescoço, esticar o pescoço durante a pregação é antiético, penoso para até a voz. Então, mediano, bem calminho, o rosto, o semblante é muito importante, talvez seja a parte mais agressiva de todo o corpo, porque ele funciona como uma espécie de tela, onde a sua imagem está sendo transmitida e as pessoas estão vendo ali. Os seus olhos, eles representam o poder mais energético que a pessoa humana tem para influenciar o outro e até mesmo para exercer a influência. Muitas são as razões que vão explicar esta situação. Por exemplo, a primeira coisa é olharmos em outra pessoa quando estamos próximos, queremos ser educados e atenciosos para ela. As pessoas que usam o meio prático associativo à palavra não deixam de educar os seus olhos. Cuidado com o que olha, como olha, para que a pessoa não se ofenda com a maneira como você olha. O uso das mãos, que é um outro fator tão importante quanto para o pregador, é saber usar as suas mãos para a glória de Deus. John Wesley, em uma de suas orientações sobre a pronúncia de gesto, orienta o pregador quanto ao uso correto das mãos, dizendo: nunca deve bater palmas nem esmurrar o púlpito. Já pensou Moisés esmurrando e dando pontapés na arca ou no propiciatório? Raramente as mãos devem levantar-se acima dos olhos
Quando o seu sermão exigir um pouco de ação imitativa, seja vigilante para usar alguma parte do seu corpo. Então, o cuidado minucioso com cada comportamento, a maneira como você gesticula, a maneira como você se comporta, porque as pessoas estão te vendo, elas estão te observando, elas estão olhando você. Bom, sermões que atrapalham o culto, o sermão sedativo é aquele que parece anestesiar, uma anestesia geral. Mal o pregador começa a falar à congregação e já está quase roncando, caracterizado pelo tom da voz, monótono, arrastado e um linguajar bem pesado. Então isso é muito importante, tomar muito cuidado, né? Prezados irmãos, estamos chegando ao derradeiro meandros desta senda. Por que dizer, irmãos, estamos chegando às últimas curvas do caminho? Seria mais fácil então, de entender, ficar acordado, né, num sermão desse tipo é quase uma prova resistente. Há colegas de ministério que pregam de modo intolerável, ou nos provocam raiva ou nos dá sono. Nenhum anestésico pode ser regular alguns discursos. Cuidado com a maneira como você prega. De fato, né, você precisa se posicionar como quem, né, aonde a palavra de Deus possa chegar e se movimentar. Bom, o sermão é inspirado. Esse sermão insípido, perdão, é um sermão que pode, né, que pode até ter uma linguagem mais moderna, um tom melhor, mas não tem gosto e é duro de engolir. A ideia são pálida, sem nenhum brilho e um terno interessante. Muitas das vezes é um sermão sobre temas profundos, porém tem o saber de uma aplicação contemporânea ou sem um bom gosto, tá? O sermão óbvio é aquele que diz apenas o que todo mundo já sabe e está cansado de ouvir, né? O sermão ele tem que ter uma novidade nele, não sua, novidade que vem de Deus, deixando Deus trabalhar, deixando o Espírito Santo trabalhar. O sermão indiscreto é aquele que fala das coisas apropriadas para qualquer ambiente, menos uma igreja onde a pessoa está faminta do pão da vida, da palavra de Deus. O sermão reportagem é aquele que fala tudo menos da Bíblia. O sermão marketing é aquele que usa, né, para promover e divulgar os projetos da igreja, os seus próprios projetos. O sermão metralhadora é usado para disparar, machucar, ferir, né, e denunciar o pecado de uma forma tão rúdica que não gera convencimento em ninguém. Bom, como educar a voz? A voz é um instrumento sensível. Os pequenos músculos das cordas vocais que se cansam quanto forçadas. Sendo assim, o pregador deve cultivar o uso correto da sua voz, educando-a de modo a evitar, né, desgastes, gritos desnecessários e tudo mais. A sonoridade, né, trata de uma voz agradável e bonita. O timbre é fácil identificar em uma pessoa pelo timbre de voz, pois este é a fisionomia da sua personificação. A intensidade e a altura é importante. A maneira como você fala com frequência e a intensidade dela e a altura dela, a flexibilidade, que é a capacidade que permite o pregador, né, alcançar aí, tá? Alcançar a palavra de Deus. Bom, o qual pode ser também, né, de fato, aí, usado na emissão dos pensamentos. Variedades é uma voz boa, educada, pode variar de modo falar, de acordo com o ambiente, de acordo com o lugar, de acordo com a circunstância e de acordo com a situação. A dicção é a maneira de dizer as palavras de forma pelas quais as pessoas possam entender pela maneira como você está falando, né? Se você está em um lugar e você perceber que aquele lugar, né, dependendo da palavra que você pôr, falar ou mencionar for de difícil entendimento, então tenta trazer uma palavra de fácil entendimento para aquele público. A entonação, quanto à entonação das palavras, procure ondular a voz de acordo com as diferentes ênfases do discurso. Há momentos em que o discurso vai aumentar, vai diminuir, mas procure sempre se reorganizar. Os elementos básicos do sermão é o texto, a palavra do texto, que vem do latim textus, né, e do verbo texere, que é traçar ou tecer, que significa tecer figurativamente, quer dizer reunir e construir ou compor uma mensagem. Depois temos o contexto, que é tudo o que vem antes do texto e pode ser antecedente ou consequentemente próximo ou remoto ao texto.
texto, tá? O título, que é a palavra do grego do título, através disso, né, é uma função de chamar a atenção da pessoa que está te ouvindo. Você coloca um título que chama atenção. O tema da palavra, tema, vem no grego, que significa, né, o que está dentro, guardado e depositado, que é um assunto que você vai trazer sobre o sermão. Bom, temos aqui alguns exemplos, né? Título, Bom Pastor, né? Tema, Jesus é o Bom Pastor, e depois temos alguns princípios para escolhermos dentro desse tema. O tema deve ser breve, o tema deve ser interessante, o tema deve estar de acordo com a palavra de Deus, o tema deve estar de acordo com o púlpito, né? De acordo com a igreja ali que está ouvindo. O tema pode consistir numa citação breve de um texto bíblico, e o tema também pode vir de uma forma de afirmação, exclamação e interrogação. Tipos de temas: os interrogativos é o tema que forma uma pergunta. Exemplos: tema, o que farei para ser salvo? Atos 16:31. O desenvolvimento é crer no Senhor Jesus, arrepende-se dos seus pecados e vive uma nova vida. O declarativo é o tema que tira a declaração bíblica. Normalmente você vai encontrar esse tipo de declaração na Bíblia em inúmeras declarações, né, cujas frases pode extrair temas de seus sermões. Exemplo: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Conformou-se com o mundo, olhou para trás e transformou-se em uma estátua. O corpo informativo desta mensagem. O imperativo, este tipo de tema, ele é encontrado na Bíblia em forma de mandamento ou ordem divina, né? Exemplo: tema, sede santo, porque devemos ser santo, como podemos ser santo, e as bênçãos, né, para sermos santo. Exemplos de temas, né, o grande doador, o cristão e o altar, o Egito, o juiz e a redenção, as 7 taças as 7 tranças de Sansão, Paulo e o apóstolo pequeno. E, enfim, tem vários temas em que você pode, né, encontrar dentro da Bíblia, encaixar, enumerá-los e trazê-lo. Bom, como trabalhar esse texto para a preparação desse sermão? Determinando a extensão desse tempo, ou seja, defina, tá, qual é a proporção e que vai ser usado como base do seu sermão. O intérprete gradativamente, tá? Descubra quem está falando ou agindo no caso e quem é o sujeito da oração do predicado, e os complementos, as figuras, as linguagens e o significado do que você vai dizer. Consulte outras instruções, outras traduções. Isso vai lhe dar segurança sobre o assunto pelo qual você vai estar falando. Consulta um bom dicionário da língua, né, um dicionário atualizado nos verbetes que vão lhe ajudar, tá, na compreensão da palavra. Consulte uma enciclopédia, principalmente se o termo exigir uma explicação histórica ou geográfica, tá? Consulte também os comentários bíblicos. Se o termo vai exigir uma explicação teológica ou textual mais profunda, outras observações úteis devem ser consideradas, tá? Requisitos importantes para a escolha do tema: tenha sempre em mão um caderno, uma anotação, e dependa do Espírito Santo para você fazer as anotações, né, para aquilo que você vai falar durante a sua reunião. Finalmente, você deve considerar então ali, tá, o seguinte ponto, né, para a sua mensagem. Bom, primeiro, fuja de temas triviais e frívolos, isto é, temas subido todo comum ou vulgar. Escolha temas de fácil comunicações, tema fácil compreensão, que faça o povo entender o que você está dizendo. Defina por temas, né, as produzem. Escolha os temas apropriados, tá? Escolha temas que você tenha condições de desenvolver e não se perder nele. A introdução do sermão é muito importante para você explicar o contexto histórico dele. A atividade, por outro lado, né, a introdução tem a obrigação de ser atraente, interessante, para que a sua mensagem tenha como objetivo chamar a atenção do ouvinte. A objetividade, que é a introdução, não tem que explicar o sermão, mas precisa pelo menos explicar-se a si mesmo, ou seja, ter uma razão para a qual você está trazendo aquela palavra, decisão. Aqui entra então a capacidade e a síntese da qualidade do orador, e se há um ponto em que o pregador não pode ser descuidado, é na introdução. Segundo certo pregador, o segredo para a gente, né, ser enfadonho é contar tudo, né? Brevidade, mesmo sendo interessante, tá? Concisa a introdução, não deve ser longa, pois o ouvinte pode ficar sem saber aonde o pregador quer chegar naquilo. A modéstia, cuidado para não fazer promessas
como alguns políticos fazem na introdução do sermão, ou seja, prometer o que não pode fazer, ou que não vai dar conta de fazer. Nesta noite, né, muitos serão curados, batizados com o Espírito Santo. Isso tudo é importante, né? Você fala, olha, eu quero em nome de Jesus que essa noite, né, através dessa mensagem, Deus faça isso na sua vontade, mas você mesmo não pode prometer isso. Embora você tenha a palavra, você tem que andar na palavra de Deus. Tem uma clareza, o ouvinte tem que saber a força, né, do seu sermão e entender o que você está falando. Ter um planejamento interessante. Mais uma vez, o preparo é fundamental. Então leia a mensagem uma, duas, três vezes, né? Pesquise profundamente. As fontes para uma tradução pode ser o texto bíblico, o contexto, uma ilustração, fatos e acontecimentos da atualidade, uma frase ou um provérbio, uma experiência pessoal. 4 perguntas básicas, tá? O sermão ele deve responder quatro perguntas básicas. Que, por quê, como e então. Essas perguntas não têm obrigatoriamente de estar expressas nos seus esboços, tá bom? Mas é importante. O que? Esta pergunta, ela sempre preocupa-se em apresentar a origem de alguma coisa nova ou diferente. O porquê está na primeira pergunta do pregador e vai mostrar a origem do assunto pelo qual ele está trazendo e como. Nessa divisão, o pregador conduz o auditório a entender como o evento aconteceu, como as coisas aconteceram, onde, e nessa divisão, encontra-se o ponto culminante do sermão, que vai aplicar a mensagem da parte principal, apontando os lugares pelos quais aconteceram. Bom, como escolher, então, um texto para um sermão? Textos na Bíblia, né, são ricos e significativos e têm belezas extraordinárias. Então, escolha um texto que fale primeiro ao seu coração antes do coração do próximo. Como primeiro critério para escolher o texto do sermão, você precisa se entusiasmar por ele. Procure também um texto que atinja a necessidade da igreja. À medida que o pregador conhece a necessidade da igreja, ele saberá exatamente, através do Espírito Santo, como induzir aquela pregação, tá? Procure texto que seja claro e relevante, tá? Alguns textos que falem muito diretamente sobre os temas e sobre a palavra de Deus ao coração daquele povo. Prefira textos com enfoques positivos. Isso não é uma regra absoluta, tá? Mas tragam textos que vai trazer algo positivo. Se houver algo que vai trazer um ponto negativo, é importante alertar a igreja falando sobre isso. Prefira textos que apelem para uma imaginação, que é uma lei da comunicação, é fazer com que o ouvinte pense junto com você, analise a história junto com você. Prefira textos curtos, né? Os textos menores, recentemente de melhor ideia. Concentre-se no texto, num só texto. O risco de você ferir a unidade da concentração da ideia, da mensagem, é ficar vagando de partes em parte. Construa sua mensagem naquele texto, naquela ideia. E o objetivo geral do sermão é trazer o propósito central, né? O propósito central do sermão é encaixar os termos, é trazer a ênfase, é trazer o entendimento, a compreensão. Temos também um sermão evangelístico, que a sua finalidade é, então, trazer uma palavra aos perdidos, aos que não têm Jesus como único Senhor e Salvador. E isso, ele vai mostrar que o homem natural está perdido, mas porém houve uma obra redentora de Cristo e as condições pelas quais os homens, né, se apropriam desta obra redentora de Cristo e a necessidade de uma decisão, se não pública, pelo menos no íntimo do seu coração. O sermão doutrinário, a sua finalidade é instruir, né, sobre as grandes verdades da palavra de Deus, é atender o desejo de aprender, né, que existe uma vida do crente, prevenir ele contra as heresias, né, dar uma embasão a ele à palavra de Deus, contribuir para o crescimento espiritual. O sermão devocional, a sua finalidade é desenvolver o relacionamento com Deus. O sermão da consagração, finalidade é fazer com que você dedique os seus talentos, os seus bens, as suas influências e a sua vida para com Deus. O sermão ético e moral, a sua finalidade é orientar os crentes para pontuarem as suas condutas diárias, né, diante de todo mundo, diante, né, dos que estão ali fora, e os assuntos que cabem a ele, né, é matrimônio, adultério, divórcio, justiça social, racismo, dignidade pessoal.
Enfim, né, o sermão, né, alento ou pastoral, a sua finalidade é fortalecer e alertar os crentes em meio às circunstâncias, às dificuldades, os recursos que vão sendo apelados, né, aos ouvintes. Não bastam bons argumentos numa pregação para convencer o ouvinte. Você precisa ter uma ótima explicação, sim, mas precisa do Espírito Santo. O recurso da ilustração é tão importante quanto para levar a pessoa a compreender e a entender as formas, a importância da ilustração. Bom, adquirimos nossos conhecimentos através de 5 sentidos naturais, né, nas seguintes proporções. Aprendemos 70% do que vemos, 50%, né, do que ouve ver, perdão, 50% do que vê, aprendemos 20% do que ouve, aprendemos 2% por meio do tato e aprendemos 1,5% pelo olfato e aprendemos 1,5% pelo paladar. Ou seja, a visão, né, e a audição assimilam mais o conhecimento e o entendimento e a compreensão dos outros. E são os requisitos necessários para a ilustração, né? Ela tem que ser interessante, ela não pode ser exagerada, tem que ser simples e clara, ser exata e objetiva, ser apropriada e introduzida no momento, ter intimidade em relação à necessidade dos ouvintes, esclarecer qualquer dúvida acerca das verdades de vida, não ser longa, cansativa, enfadonha, detalhada, mas breve, uma vez que a finalidade da ilustração, ela é de esclarecer as informações, tá? Então nós concluímos o nosso módulo, né, o nosso 29º módulo, no nome de Jesus. Muito obrigado, tá? Você que tem nos acompanhado. Vamos então no nosso próximo módulo, no 30º módulo, nós vamos falar sobre a filosofia geral. Então que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau, tchau.